Bom dia, povo lindo de Deus. Como é que vocês estão? Todos na santa paz e presença do Senhor. Amém? Vamos lá para mais um momento de reflexão aqui comigo. Em nome de Jesus. Vamos lá. A passagem se encontra, já estou aqui com a minha Bíblia, se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Diz assim, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Louvado seja Deus. Amém? Aqui nessa passagem bíblica, fala dos exemplos de fé, né? Dos nossos primeiros heróis. Tá entendendo? Então, o livro de Hebreus é um livro muito bom de ser estudado, sabe? Fala ali várias passagens dos irmãos da fé. Antes de nós estarmos aqui na Terra, né, amados? Existiam muitos irmãos nossos da fé. Abel foi um irmão da fé, né? Ele demonstrou ali, ofereceu a Deus um excelente sacrifício. Você tá entendendo? Então foi pela fé que Abel ofereceu aquele sacrifício ali a Deus, sabe? Abraão também, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Então Abraão foi chamado ali e nem sabia para onde é que ele ia. Olha para isso. Louvado seja Deus, né? Então foi pela fé que ele foi, sabe? Por ter tido fé em Deus, que ele saiu daquele lugar ali, foi para uma terra onde nem sabia onde era. Então foi ali que ele peregrinou também, né? Esse Isaac, né? Então aí você vai vendo ali que existe vários exemplos de pessoas antigas, né? Antigas, antes de nós, nossos heróis da fé passaram, então foi tudo pela fé. E aí vem aqui nessa passagem sobre galardoador, porque falou, né? Na passagem falou assim: creia que ele existe e que é galardoador, né? Então, a passagem diz: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos ter fé para agradar a Deus. Você está entendendo? A gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar que Deus existe, né? E que é galardoador. Eu fui procurar no dicionário o que é galardoador. Eu não vou mentir aos irmãos, eu não sabia o que era. E eu fui procurar saber. Aí diz assim, ó, galardoador pode ser entendido como um prêmio, uma honra ou uma recompensa no céu, que se recebe pelas boas obras realizadas aqui na terra. Então, galardoador, né, que é Deus aqui, né? Tá dizendo que é Deus, que é o nosso galardoador. É como se ele fosse assim pagar a gente, né, o nosso salário. Você tá entendendo? Não tem uma empresa ali que tem seus funcionários, você tá entendendo? E aí os funcionários eles trabalham, né? Faz seu trabalho tudo direitinho. Tem uns que se dedicam mais, tem outros que se dedicam menos, sabe? Mas quando chega no final do mês, eles querem o seu salário, né? Por aqueles tempos trabalhados. Então aqui é como se Deus, me referindo espiritualmente, está nos dando essa honra, essa recompensa. Então ele é um galardoador, né? Que ele está dizendo que aqui, que se a gente, né, tiver fé, nós estamos agradando a Deus, que sem fé é impossível agradar a Ele, né? E aí eu viro para você e faço essa pergunta: por que você serve a Deus? Responda para você mesmo. Por que você acha que você serve a Deus? Por que você acha que você não serve a Deus? Por que você não serve a Deus? Porque você serve e porque você não serve, né?
Será que é por medo? Medo do fim dos tempos, medo do apocalipse, medo de abrir a Bíblia para querer saber da verdade? Tem gente que tem medo. Gente, um dos meus testemunhos, eu tinha medo de ler a Bíblia. Eu tinha medo de abrir a Bíblia. Logo lá no início, logo que eu vim refletir assim na minha mente, eu tinha medo. Agora, por que eu tinha esse medo, eu não sei. Não sei. E aí, esse medo foi quebrando dentro de mim, sabe? Acho que muitas pessoas oraram pela minha vida, porque Deus me revelou que muitas pessoas oraram pela minha vida. E depois Deus foi me revelando várias pessoas, as pessoas que oraram, e ainda que continuam orando, sabe? Então eu acho assim, que foi isso que foi tirando o medo de mim. Mas eu tinha medo de ler a Bíblia. Eu tinha. Ou será que você serve a Deus por obrigação? Você tá ali, eu vou fazer aquilo, obrigada para Deus, com medo de morrer, com medo dos meus pecados que eu cometo, e Deus vai fazer algo, vai permitir que algo aconteça na minha vida. Então, por isso que eu tenho esse medo, né? E por isso que eu me sinto obrigada a servir a Deus, né? Ou então pode ser assim também, porque desde pequena seus pais serviram a Deus, né? E aí você tem que seguir aqueles mesmos procedimentos devido a seus pais, né? Pode ser também por causa disso. Ou que tal é por causa da sua fé naquilo que Deus tem feito e fará por nós? Eu creio que é pela fé. Eu creio que hoje eu posso dizer que é pela fé que eu sirvo a Deus, sabe? Naquilo que Ele faz e ainda há de fazer, sabe? E aí muitas pessoas também acham que é pela fé, né? Porque eu não sou obrigada a servir a Deus. Eu não sou obrigada. Eu não me sinto como uma obrigação. Ah, você tem que fazer isso. Deus sabe que eu não faço nada para Ele, obrigada. Ele sabe. E tem outro, eu não suporto. Se for para fazer algo por obrigação, algo por ter mérito, sabe? Ter reconhecimento, ter fama, ter esse negócio. Nós que servimos a Deus sabemos que não vai valer a pena. Porque tem que servir a Ele por amor a Ele. Para você entender que é por amor, você tem que primeiro conhecer Deus. Você tem que conhecer Ele de uma forma sobrenatural, sabe? Entender o motivo de que Ele enviou o seu único filho por amor a nós aqui na Terra. Aí, a partir do momento que você entende, né, o porquê Ele fez aquilo, pronto, aí o seu coração se aquebranta todo, sabe? Aí quando eu entendi que foi por amor que Ele fez aquilo, né, entregando o seu único filho, e assim, se colocando no lugar de Deus, quem é que vai enviar seu o único filho que Deus lhe deu? Você que é pai, você que é mãe, para morrer naquela morte crucificado, pior morte da época. Você tá entendendo? E aí ele morreu por nossos pecados, para que nós pudéssemos, né, ser perdoados. Você tá entendendo? Ser purificados e adotados como seu filho, para podermos habitar na sua presença para sempre no céu. Olha que amor. Aí quando você para, reflete nesse amor, você fica, gente, olha para isso que Deus fez. Você tá entendendo? E além do mais, ele anseia por compartilhar suas bênçãos. Então ele anseia, ele tem aquele anseio dentro dele de compartilhar suas bênçãos e recompensar aqueles que acreditam na sua graça e amor. Olha que glória, gente. Então como é que não serve um Deus desse lindo e maravilhoso? Sabe? Eu vejo muita gente aí questionando Deus, reclamando, não entendendo o agir dele. Mas a partir do momento que você para, se reflete, você vê que Deus já fez tantas coisas por amor de nós, que hoje em dia não é pra gente pedir mais nada. Eu vejo assim, eu não quero pedir mais nada a Deus, eu só quero agradecer. Quando foi o ano
teve um ano que rompeu, acho que foi de 2022 para 2023. Eu fiz uma oração tão profunda dentro de mim, falei assim, Deus, eu não quero mais pedir. Sabe, eu quero agradecer pelo fôlego de vida, pela paz, pelo amor, pelo carinho, misericórdia, fidelidade, pelo fôlego de vida. Gente, pelo alimento, pro nosso de cada dia, todos os dias, a água. Ah, gente, são tantas coisas que a gente tem que agradecer a Deus, sabe? Ele continua, mesmo nós sendo miseráveis com ele continua ali, dizendo eu te amo. Não vou desistir de você. Você é minha. Você tá entendendo? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Coloque ela na tábua do teu coração. Amém? E veja que é impossível sem fé você agradar a Deus. Então peça a Deus fé, que aumente a fé nele mais e mais, para você continuar agradando ele aqui na terra. E tem outra. Só queira agradar ele, não queira agradar o homem na terra, não. Não queira, porque recompensa nenhuma você vai ter. Nada que você fizer aqui de bem para um ser humano, seja qualquer membro da sua família, amizades, primo, parente, seja o que for, não agrade essas pessoas. Busque agradar somente a Deus. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus e até as próximas, se Deus permitir. Tchau!